Amados, estamos diante de uma narrativa bíblica muito conhecida dos nossos amados irmãos. Quando eu impeli os irmãos a perguntar uns para os outros, qual é a tua petição? Essa petição, ela tem que ter um objetivo e tem que ter um propósito. Ninguém vai pedir algo de maneira aleatória se não tiver um objetivo. E ao observarmos a narrativa desse primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 1, vamos observar que a tenda ou tabernáculo, ele estava estabelecido ali em Siló. Se os irmãos voltarem um pouco mais atrás, vocês vão ver a situação de Israel como ela estava. Corrompida, as pessoas faziam o que bem queria, juízes foram levantados para julgar a Israel, mas quando estes faleciam, as pessoas ficavam como que não tivesse pastor para os guiar. E daí a nação voltava a se corromper novamente. O sistema estava corrompido, desde a questão religiosa principalmente. Porque se olharmos mais um pouco para frente, vamos ver não somente o sacerdote Eli, mas os seus filhos, eles não estavam honrando a casa do Senhor. Então você percebe que dentro de um contexto como este, entra-se na história um homem cujo nome era Eucana. Eucana tinha duas mulheres, que embora que o sistema não permitia que isso acontecesse. O nosso Deus, ele sempre, desde o princípio, estabeleceu um casamento de um homem com uma mulher. O pecado entrou no mundo, veio a corrupção na mente do homem. Logo no início do Gênesis, vamos observar um homem chamado Elimeleque que começou a se relacionar já com duas mulheres. Mas Deus nunca se agradou desse tipo de procedimento. Às vezes a esposa, quando ela não tinha condições de dar filhos, existiam as criadas ou as concubinas, que naquele tempo, quem é que não se lembra de Abraão? Habitava em tendas, conhecido como nômade, e as famílias iam se multiplicando, desde a questão de esposa, filhos e as suas criadas para cuidar dos filhos. Podemos muito bem observar, se formos falar desta questão, quem é que não se lembra de Agar? Sara não podia ter filhos, e a própria Sara pegou e deu a sua criada para que Abraão a conhecesse. E claro que sabia tanto Abraão quanto também a Sara que Deus tinha feito uma promessa. Mas eles passam por cima da promessa. Abraão, ele por um momento desobedece ao próprio Deus e ele acaba conhecendo Agar, e dali nasce um filho cujo nome era Ismael. Mas quando olhamos para a 1 de Samuel, capítulo de número 1, Eucana também tinha duas mulheres. Os irmãos conhecem de cor e salteado essa história.
Quantos hinos não foram cantados através aqui desta narrativa? Penina de um lado, Ana de outro, mas pelo que dá para observar, Ana era a mulher principal de Eucana. Mas a Bíblia diz que ela não podia dar filhos a Eucana, porque Deus tinha cerrado a sua madre. Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zulfi, Efrateu. O versículo número 2, ele vai dizer que este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, a outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Então era costume que quando chegava o tempo de subir para Siló, para ir lá adorar Deus, Eucana subia com toda a sua família, subia com Ana, subia com Penina, juntamente com os seus filhos, para adorar Deus lá em Siló. Quem estava ali naquele tempo? Quem estava ali naquele tempo? O sacerdote Eli. Um sacerdote corrompido pelo sistema religioso. Esse homem, ele nem conseguia ter autoridade sobre os seus filhos, mas ele estava posto ali como sacerdote, ali em Siló. Eucana sobe com a sua família e vai lá adorar a Deus. O versículo 3 vai dizer que ele subia, este homem, da sua cidade de ano em ano, para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, corrompidos, mas estava lá. Evidente que Deus é aquele que tudo vê e que tudo observa. Por mais que o sistema esteja corrompido, mas uma coisa eu digo, amados irmãos, aqui nesta noite: Deus é aquele que vê tudo. Diga para o seu irmão que está do céu: Deus vê tudo. Deus vê tudo, Deus observa tudo. E a Bíblia diz que ele ia lá, sacrificava, ele dava porções a Penina. Agora imagina só, né, amados? Ana, esposa de Eucana, e Penina era a sua concubina. Ela tinha filhos, mas a esposa não tinha. Até aí tudo bem. Até aí tranquilo. Até porque a madre de Ana estava cerrada. Não podia se fazer nada. O texto vai dizer que Deus tinha cerrado. Tem pessoas que não conseguem dar filhos, a sua prole, sua posteridade, porque é Deus que, quando forma a pessoa, claro que é devido ao pecado do homem, muitas anomalias entrou na terra, no mundo. Tem pessoas que nascem com defeitos. Tem pessoas que nascem com muitas anomalias, mas conseguem viver bem. Mas o grande problema de Ana era que Penina, ela afrontava, ela zombava de Ana, que não podia ter filhos. E a Bíblia diz que isso irritava Ana.
Eucana dava porções para a Penina, para os seus filhos. E diz que no versículo 5, porém a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava a Ana. Mas ele não disse que ele amava a Penina, ele amava a Ana. Embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Aí a Bíblia diz no versículo 6 que essa mulher, ela tornou-se uma rival. Ferrenha. E começou a ficar contra a própria Ana, esposa de Elcana. A tal ponto de irritá-la. E é interessante que de ano em ano ele subia. Agora imagina só, irmão, isso dentro da sua própria casa. Imagina só sendo irritada ali todos os dias, afrontada. E ficamos a observar e a olhar. Quem é que suportaria? Porque ser afrontado não é coisa boa, não. Uma pessoa te tirar do sério, você tem que estar muito debaixo de oração. Só sendo usada pelo diabo mesmo para querer irritar. Porque parece que tem pessoas que deixam-se usar pelo inimigo para querer irritar alguém. E isso aconteceu com Ana. Será que isso não é comum também no nosso meio também, irmãos? É. Isso é dentro da família. Ah, eu tenho e tu não tem. Ah, eu posso e tu não pode. Era para existir isso? Não. Mas infelizmente existe. Está dentro. Só muda o contexto da situação. Mas tem pessoas, irmãos, que parece que já nasceu para querer tirar a minha e a tua paciência. Isso não aconteceu com vocês que estão aqui? Isso já aconteceu comigo. É o dia a dia que você vai observando. Isso seja num trabalho, isso seja lá, jovens, numa escola. Agora o pior de tudo é quando está dentro da sua própria casa. Irrita, tira do sério, faz de tudo para querer quebrar a tua comunhão com Deus. Isso mata. Amado, isso aqui é uma reflexão para a gente nesta noite. Mas Elcana amava Ana. Muitas vezes, irmãos, acredito eu, para que não gerasse um problema maior entre Ana e entre Penina e que ele ficasse no meio, acredito eu que ele tentava fazer de tudo para que não acontecesse o pior. Ele ficava no meio ali. Mas a Bíblia diz que ele amava a Ana. Porque algo faltava nela. Tinha algo que ela não podia dar a ele, mas ele, de maneira nenhuma, não abandonou a sua própria esposa. O versículo de número 7, e diz: e assim fazia ele de ano em ano, sempre que ela subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Você sabe que muitas vezes aquela irritação, aquela perturbação,
E a única coisa que você expressa é o quê? É o choro. É melhor você chorar do que você se irritar e de você querer partir para cima. Não é o caminho não é esse. É melhor que você chore nos pés do Senhor, porque Ele é o Deus que está vendo o choro, e Ele vai ver, e Ele vai agir no momento certo. Você pode glorificar o nome dEle nesta noite? Mas isso estava matando Ana. Ela não comia. Talvez essa mulher estava entrando num estado de depressão. Porque chega uma hora que a gente não aguenta. Tem muitos que dizem assim: eu sou ser humano. Nós somos seres humanos. Mas nós não somos guiados pela nossa própria carne. Nós somos guiados pelo Espírito. Irritação, até mesmo querer revidar, não revide. Se recolha. É melhor você aguentar e deixa que Deus ele venha agir em teu favor. Deixa que Ele venha agir. Porque se você querer tomar ciência do negócio, querer partir para cima, quem vai perder a bênção é você. Mas quando você tem um discernimento de dizer: é melhor eu ficar calada, é melhor eu ficar calado, porque eu ganho mais do que eu abrir a minha boca. Que da nossa boca não saia nenhuma palavra torpe. É melhor eu ser apto mais para ouvir do que falar, porque eu ganho mais com isto. Os amados estão entendendo nesta noite? Aí chegou um momento que Eucana pegou, foi e olhou para Ana assim, viu a tristeza dela. Quem é que não repara, irmãos? Eu conheço uma mulher que eu convivo com ela, 26 anos vai fazer. Eu sei quando ela está alegre, eu sei quando ela está triste. Claro que Eucana percebeu isso nela, sabia dessa condição que ela tinha. Aí o versículo 8 vai dizer que então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Será que era insensibilidade de Eucana? Não, irmãos. E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? O problema todinho, irmãos, é porque Penina ficava ali irritando ela. Talvez ela disse: eu tenho um filho e tu não tem. Olha meus filhos aqui Eucana me deu, e tu não pode ter. E isso perturbava o coração dela. Ela se irritava. Ela não queria comer. Eucana, olhando para a situação dela, sabendo muito bem a situação que ela estava passando, e começou a fazer perguntas retóricas. Por que está chorando? Por que tu não come? Por que o teu coração está tão mal? Ele viu o semblante dela caído. Ele viu a situação dela como estava. Aí ele diz: eu não sou melhor do que 10 filhos? Não sou melhor? Amor de marido é muito bom. Mas qual é a mulher que não quer ter um filho? Qual é a tua petição nesta noite? Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que Ana se levantou, comeu, beberam lá em Siló.
E Eli, o sacerdote, estava lá sentado numa cadeira junto com um pilar, né, lá no templo do Senhor. E ela estava com amargura na sua alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Irmãos, o segredo está aqui. É melhor você chorar nos pés do Senhor. Está irritando? Está causando turbulência? Está trazendo problema? Ela foi lá no altar da oração. Estava amargurada. Porque o bom é quando a gente chega diante de Deus e a gente expressa o nosso sentimento para Ele. Porque Deus, Ele entende o meu e o teu pensamento. Deus sabe do nosso coração, amados. Diga para o seu irmão, Deus te conhece. Ela estava amargurada de alma, mas ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Talvez se aquela mulher tivesse presa ali, porque sabe qual é o grande problema, irmãos? Quando a gente se prende demais, pode vir consequências para a nossa vida física. Quando a gente se prende demais por conta de pressões, de amargura, de ódio, pode dar um AVC, pode dar uma paralisia facial, mas tem algo importante aqui nesta noite. Esta mulher, ela chorou abundantemente. Choro não mata ninguém, mas choro, ele traz consolo para a nossa alma. Bota para fora, é melhor tu colocar para fora, porque tu colocando para fora, tu está colocando o mal que está te fazendo. Não pode habitar amargura no teu coração, não pode habitar mágoa, não pode habitar ódio. O que tem que habitar na tua vida é uma vida centralizada em Cristo. Aí você vai ver o que Deus vai fazer. Ele vai soprar. Glória a Deus. O versículo 10 que ela diz: ela, pois, com amargura da alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente, mas ela fez algo muito importante. Ela fez um voto. Irmãos, nesses tempos que nós estamos vivendo, poucos votos se vê. As pessoas votavam mais. Eu estou diante de pessoas aqui que são muito mais antigas do que eu aqui na Assembleia de Deus. Nossa irmã Lourdes, nossa irmã Sandra, não é? Nossa irmã Yolanda, nossa irmã Vera, nossa irmã Eufrásia. Pessoas antigas aqui, muito mais tempo de crente do que eu. Pessoas votavam mais. As pessoas votavam a Deus e no tempo certo Deus dava a vitória. Por que é que você não vota a Deus? Enquanto Ana estava chorando, amargurada, a resposta de Deus não vinha. Mas quando ela resolveu votar a Deus, oh glória, eu sinto a graça de Deus em dizer isto nessa noite. Ela disse, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Eita, o bom é quando você vota a Deus. Diga para o seu irmão com muito carinho que está do teu lado: faz um voto para Deus. Não, eu não estou sentindo firmeza. Olha para o seu irmão assim com muita autoridade e diga assim para ele: faça um voto a Deus.
Qual é a tua petição nesta noite? Faça um voto a Deus. Faça um voto. Qual é a tua petição nesta noite? A petição de Ana foi o quê? Para que Deus abrisse a madre dela e que desse um filho. Qual é a tua petição? Qual é a tua causa? O que é que tu está pedindo a Deus? Enquanto tu tiveres somente ali na dúvida, Senhor, será que vai? Será que não vai? Vota. Deus, Ele gosta quando a gente vota a Ele. Ei, irmãos, não é colocar Deus na parede, não. Quem somos nós para colocar Deus na parede? Mas faça um voto a Ele, um voto de fé, que Deus, Ele vai honrar esse voto que você vai fazer. Glória a Deus. Agora não é somente você votar, é você fazer o voto e você perseverar em quê? Em oração. Versículo de número 12. E diz: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Eli, irmão, estava desviado fazia tempo. Tem pessoas que vai tentar impedir para que o voto ele não seja concretizado, mas você não deixe de perseverar em oração. Aquele homem começou a tentar, ficou lá observando a oração dela e observou a sua boca. Só sendo enviado pelo diabo, atentando. Ela balbuciava, mas dentro dela tinha algo que o diabo não pode tirar. É a nossa fé num Deus que tudo pode fazer. A Bíblia diz que Ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão, a quem possa tragar. Irmãos, o segredo é você não abrir a sua boca. Ore a Deus, vote a Deus. A petição que você está querendo, apenas entregue a Deus e persevere na oração. Glória a Deus. O versículo 13 diz: porquanto Ana no seu coração falava. Você sabe o que é aquela oração em secreto? Jesus ensinou: olha, vai, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com quem? Com Deus em secreto. É somente tu e Ele. Tu está entendendo o negócio aqui nessa noite? É somente tu e Ele, é você e Ele, é você somente com Deus, é lá no quarto da oração, é se derramando na presença dEle, porque vai ter vitória para mim, para você. Agora faça com o coração devotado para o nosso Deus. Aí ele observa e disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Homem sem discernimento. Ana colocou um propósito no coração. Oh, glória a Deus. Eu estou sentindo uma graça desta noite, nesta palavra. Ela sentou no seu coração neste voto, que o Senhor desse a vitória a ela. Ela ia entregar ao Senhor pelo resto da vida. O que Ana queria era apenas um filho. E o homem sem discernimento, porque é mesmo assim, tem pessoas, irmãos, que não sabem discernir o que está acontecendo comigo e com você. Às vezes pela carnalidade quer tentar te desanimar, quer tentar colocar tua fé para baixo, mas não desista.
Não desista, ergue a tua cabeça, anda de cabeça erguida, porque Deus é aquele que cumpre o que Ele fala na minha vida e na tua vida. Volte a Ele. Aí Ana resolve abrir a boca dela. Versículo 15, porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ela fez a coisa certa. Ela estava com aquela amargura, estava ali perseverando, orando, buscando a Deus. Aí o versículo 16, para a gente adiantar: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Aí até que enfim Eli fala alguma coisa interessante. Então respondeu Eli: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. O mesmo que estava observando a atitude dela foi o mesmo agora. Vá em paz, mulher, que Deus conceda a tua petição. Aí mais uma vez eu pergunto: qual é a petição que tu tem pedido a Deus? Qual é a petição? E o versículo 18 ele vai dizer: e disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Diga para o seu irmão que está do seu lado: te alegra, porque vai chegar o momento. Oh, glória a Deus! Vai chegar o momento. Vai chegar o momento. A Bíblia diz que essa mulher, ela se levantou-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Elcana conheceu a sua mulher. Oh, glória a Deus! Elcana conhece, os irmãos sabem o que o texto está dizendo. E a Bíblia diz que ao cabo de dias, Ana teve um filho. Glória a Deus. Eu fico a me deparar quando começou a sentir as ânsias, os enjoos, e Deus começando a confirmar o que Ele estava fazendo. A Bíblia diz que o Senhor se lembrou dela. Quem crê que o Senhor vai se lembrar de você? É na autoridade da palavra nesta noite. O Senhor vai se lembrar de você. Vai ter contrações, vai ter enjoos. Eu não sei como Deus vai trabalhar, mas Ele vai fazer segundo a vontade dEle. Eu não sei o que vai acontecer, mas também qual é a tua petição? A petição de Ana foi o quê? Filho. Qual é a tua petição? Você vai começar a obter respostas. Quantos aqui creem que Deus vai começar a dar resposta? Quantos aqui creem que o Senhor Ele vai dar resposta? O que eu posso aprender com tudo isto aqui
que no momento em que Ana estava amargurada, perseguida por Penina, ela não comia, ela se entregava ao problema, mas quando ela resolveu entregar na mão daquele que tudo podia fazer, aí Deus começou agora a entrar agora em ação, e o Senhor começou a trabalhar na vida de Ana. Deus vai trabalhar na tua vida, Deus vai trabalhar, Deus vai trabalhar. Deus, Ele trabalha por aquele que nele espera. Deus é aquele que ainda trabalha ainda hoje, e Ele vai trabalhar mediante esta palavra nesta noite, que foi pregada aqui neste lugar. O que eu posso também aprender aqui, Ana fez um voto ao Senhor: faça mais voto a Deus, mas faça com o objetivo, com propósito. Saia daqui nesta noite com o teu coração jubiloso. A partir de hoje, já vai começando já a votar a partir de hoje aqui neste culto, dentro do teu coração, porque creia que Deus, Ele vai entrar nesse negócio, e eu creio que Ele vai te dar vitória para o nome dEle ser glorificado. Oh, glória a Deus.